Amém. Ainda de pé, presbítero Juan. Paz do Senhor para a igreja. Pode tomar seu assento, irmãos. Eu me sinto muito alegre de estar com os irmãos nessa noite. Quero aqui desejar a todos um feliz 2026. Espero que os irmãos tenham tido uma passagem de ano abençoadíssima na presença do Senhor, porque crente vive, passa, caminha, anda, dorme e acorda na presença de Deus, na verdade. Essa não é uma obrigação, não, irmão, é um privilégio estar com Deus, caminhar com Ele, andar com Ele, viver com Ele. Então, acredito que foi maravilhoso passar mais um ano e você dobrar os joelhos ou mesmo de pé com a família, ter agradecido a Deus por estar mais um ano de pé na presença de Deus. Porque esse é o tema, revestidos para permanecer firmes, de pé, na rocha inabalada. Trago também um abraço do meu pastor Elianai, e ele fez questão de mandar um abraço ao pastor Moisés, a toda a igreja, um abraço muito carinhoso e fraternal do nosso pastor. Ele já tinha esquecido que eu estaria aqui hoje. Falei, pastor, não é verdade, o pastor me comunicou, é que eu confundi as datas. Mas é bênção, não é verdade, irmãos? Deus seja louvado por isso. Você que tem Bíblia, abra comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Irmãos, eu prego quase que diariamente, muitas e muitas vezes, por misericórdia. Porque todo dia eu tenho vontade de parar, de verdade. É vontade de, não vou pregar não. Cansado do trabalho, não é nem por nada não, é por causa do trabalho, cansaço, família, casa. Era para mim se acostumar a pregar todos os dias. Mas todas as vezes que o pastor me chama, sabe aquela vontade de ir no banheiro, a tremedeira, o nervosismo, o frio na barriga, isso nunca passa, irmão. Misericórdia. Quem achou Efésios 6 aí, pode dizer graças a Deus. Efésios 6, vamos ler os 10 versículos, do 10 ao 20. Vamos ler os 10, já que é um texto que tem um título e fala sobre um assunto muito específico. Então vamos ler do 10 ao 20, porque o termo revestir está no versículo 11. Vamos ler o texto todo, para que se porventura alguém não leu, eu tenho certeza que todos já tenham lido, mas se porventura alguém não leu ou não conhece o texto, vai passar a conhecê-lo agora. Difícil não conhecer Efésios 6:10, que tem por título Armadura de Deus. Diz assim, eu vou ler aqui, você acompanha aí. Qualquer divergência de tradução é por conta da autoria, mas o significado é o mesmo. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia! Irmãos, Paulo falava tão bem que os textos dele são poéticos. Às vezes, você lendo os textos que Paulo escreve em suas cartas, você fica, eu não sei se emocionado, impactado, por conta da autoridade, a convicção, a certeza que ele nos passa através daquilo que ele escreveu. É claro que inspirado pelo Espírito Santo. E Paulo, ele, nas suas escritas, sempre usou muito as alegorias para nos dar entendimento daquilo que ele estava falando. Sempre ilustrou suas falas espirituais com coisas terrenas, para que houvesse compreensão por nossa parte. Veja que quando ele escreve aos Romanos, ele fala que Abraão creio em Deus, isso lhe foi amputado como justiça. Ele faz algumas comparações com os filhos da livre e os filhos da escrava, usando Sara e usando Agar, para dar entendimento daquilo que ele estava falando, porque vamos entender, Paulo era apóstolo dos gentios. E Paulo não pregava denominação, Paulo não pregava bandeira religiosa, Paulo pregava Cristo e Cristo crucificado. Paulo pregava e ensinava sobre a doutrina que Cristo deixou quando exerceu seu ministério terreno. E ele precisa se utilizar dessas situações para poder nos dar entendimento daquilo que ele está querendo explicar. E Paulo, quando escreve aos Efésios, e essa também era uma das cartas circulares, não uma carta específica para ser lida só ali e ali permanecer para aquele povo, ela foi uma das cartas que foi escrita, se eu não me engano, junto com Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios, que é uma das cartas do cativeiro. E quando ele escreve essa carta, Efésios na época, ou a cidade de Éfeso na época, tinha uma média de 200 mil a 250 mil habitantes. Era uma cidade muito pequena, sufocada por Atena e por Roma, que estava nessa época aqui, sofrendo uma série de ataques contra aquilo que ele havia ensinado. Havia naquela época um grupo chamado de Nicolaíta. Quem lembra dos Nicolaitas? Os nicolaítas combatiam veementemente contra a doutrina de Cristo Jesus. Eles contestavam, eles criticavam, eles tentavam ensinar falsas doutrinas e desfazer daquilo que Paulo estava ensinando. E pasmem, irmão, pasmem porque você vai ler sobre Hipólito, e Hipólito de Roma vai dizer que o fundador da seita dos nicolaítas foi o diácono Nicolau, que foi escolhido lá em Atos 6, para servir aos irmãos. Hipólito vai dizer que o fundador desta, vamos chamar de seita, era um diácono da igreja. Então veja que ele vai se levantar para combater a sã doutrina com base naquilo que ele aprendeu aqui dentro. E Paulo está usando aqui uma alegoria de guerra, de combate, de confronto, para nos dar entendimento daquilo que ele está querendo dizer. Pasmem, irmãos, tem crente que acredita que Efésios 6,10 está se referindo a uma guerra natural. Tem crente que acredita que vai subir um monte, vai ficar lá uma semana de jejum e oração, vai descer com uma espada e vai cortar o diabo no meio. Acredite, tem irmãos nossos que leem isso aqui e pensam que o nosso confronto espiritual com o inimigo vai se dar materialmente. Acredite, eu quando mais novo, vivi uma vida muito errante. Em uma oportunidade vou contar um trecho da história aos irmãos.
E lembro-me quando Jesus me achou, não foi nem eu que aceitei, já foi Jesus que me aceitou, que no estado que eu estava, só Ele para me aceitar. Eu queria muito me limpar do mundo, tirar tudo que havia do mundo de mim. Então, para onde me chamasse, eu ia. Se me chamasse para ir para a caverna, passar 7 dias lá, eu ia. Se me chamasse para ir para o monte, eu ia. Se me chamasse para ficar 3 dias na mata, eu ia. Se me chamasse para ficar 5 dias no meio do mato, eu ficava. Sem sabedoria, com sede, com vontade. E eu lembro-me que um dos meus amigos, uma vez nós subindo o monte, estava descendo com um pedaço de madeira grosseiro, bem lapidado, com uma faquinha assim, raspado. Falei, Vaso, o que é isso aí, rapaz? Eu estou na campanha do cajado de Moisés. Eu cocei a cabeça, falei, meu Deus, mas como é que é isso, Jesus? Entende? O entendimento? Entende? Como alguns de nós pegamos as alegorias, os textos, e fazemos confusão com aquilo que ele está querendo dizer. Entende como, às vezes, nós não temos a compreensão do que Deus está falando conosco por intermédio das cartas de Paulo? E Paulo está dizendo que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Eu vou te explicar sobre o que Paulo está falando. Paulo sempre escreveu com o intuito de... Deixa eu ler um texto para deixar mais claro. Um dos textos que eu mais gosto. O texto da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 11, irmãos, no versículo 1, ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, oxalá me suportasses um pouco, na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Todas as vezes que Paulo escreve à igreja, o intuito dele é esse, manter a igreja pura, separada, sacra, santa, ilibada, irrepreensível, para aquele dia do encontro. Porque ele vai escrever também lá na 1 aos Coríntios, ele diz, irmão, eis que vos digo um mistério, que a trombeta vai soar, e os mortos ressuscitarão. E ele diz que nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares após sermos transformados. Ele diz que a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumpre-se o que foi dito, ou o que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! E aí ele vai dizer onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, e ele vai dizer que o aguilhão da morte é isso, isso e aquilo, e aí ele vai dizer um dos textos mais famosos e mais conhecidos, que nós gostamos, que é sedes firmes e constantes e abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Veja que ele está sempre impulsionando, motivando, ensinando a igreja que nós devemos permanecer firmes, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele está usando e se utilizando de todas as suas armaduras para, de alguma forma, corromper a igreja, deformar a igreja, de alguma maneira, adulterar a igreja. Só que, irmãos, alguns de nós estamos com o entendimento deturpado, porque não estamos percebendo a estratégia do inimigo. E Paulo fala isso aqui no texto que acabei de ler, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 11, no versículo 3, ele diz assim, usando o Antigo Testamento, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Presta atenção na preocupação de Paulo.
Preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo não está preocupado com o que o mundo está oferecendo, não. Paulo está preocupado com como é que está a consciência, a mente, o entendimento, a vida daquele que está servindo a Jesus. Paulo está preocupado com a sã doutrina, de que forma você está crendo, de que forma você está acreditando, de que forma você está batalhando ou pelejando o bom combate, de que forma você está procedendo na presença de Deus. Porque às vezes parece que a nossa preocupação é com o que o mundo está oferecendo. Irmão, você já está há 20 anos na igreja, o carnaval não te pega mais não, crente. Não, não é possível. Irmão, você está há 30 anos na igreja. O mundo não te seduz mais não. Não é possível, se esses 30 anos orando, dando graça, buscando, lendo essa santa e poderosa palavra, o mundo ainda exerce alguma coisa dentro de você. Não é possível. Aleluia. E o Paulo sabe que não é possível que isso aconteça. E qual é a única possível estratégia ou possibilidade do inimigo nos corromper? Confundindo o nosso entendimento. Corrompendo. A serpente fala, Paulo fala, corrompendo os vossos sentidos. Quantos sentidos temos? Quem lembra? 5? Quais são? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Ó, sabe qual é o medo de Paulo? Que o inimigo corrompa seu tato, que você perca a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Que o inimigo corrompa a sua visão, e você já não tenha mais discernimento do que é de Deus e do que não é. Sabe qual é a preocupação de Paulo? De que as más conversações, aquilo que você ouve, corrompa o seu bom costume. Sabe por quê? Porque pelo mesmo canal que entra a má conversação e corrompe por dentro, é o mesmo canal que edifica a fé, porque a fé vem pelo e o ouvir da... O que você está ouvindo, má conversação ou a palavra de Deus? Mediante aquilo que você estiver ouvindo, é como vai estar dentro de você. Falamos do tato, da visão, da audição. E o olfato? Sabe o que acontece, irmão? Passa perto de um caminhão do lixo. Pergunta o lixeiro se aquele cheiro incomoda ele igual incomodava no início. Se não removermos o lixo assim que identificarmos o cheiro, se não removermos a carniça assim que identificarmos o odor, nós vamos acostumando com aquilo. E a preocupação de Paulo é essa, que você perca o seu olfato. Porque a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer aos coríntios, que nós somos para com Deus o bom perfume, tanto nos que são salvos quanto nos que... Porque o pecado cheira mal. Se já não bastasse, temos a nossa... O que corrompe é o que entra ou o que sai? Porque a boca fala do que está cheio. E agora nós vamos chegar aqui. Porque ele está falando aqui. Vamos lá. Sobre a armadura de Deus. E ele está falando aqui, ó. Revestivos de toda... Revestir. Revestir. Confesso que eu fiquei lá em casa deitado, pensando nisso. Porque eu gosto de ler e meditar. Sabe quando você come e degusta? Não é acabar de comer uma coisa, já ir comer outra, não. É degustar aquilo que você se alimentou. Não é comer muito, não. É ficar com aquele palitinho, rapaz, que refeição maravilhosa. E eu fiquei com esse termo na cabeça, pastor Moisés. Revestir. Revestir. Prefixo re, antes de vestir, nos dá duas conotações. Refazer, fazer novamente, ou fazer por cima. Retomar, tomar aquilo que já foi seu. Recobrir,
Cobrir aquilo que já foi feito. Revestir. Vestir aquilo que já esteve vestido. Ou ornamentar, aperfeiçoar, cobrir aquilo que está vestido. E eu fui orar a Deus. Eu falei, mas por que revestir e não vestir? Acredito, o Espírito Santo falou comigo assim. Lembra do Gênesis? Lá no princípio. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim. Falei, lembro. E o que tem a ver isso com o que Paulo está falando? Lembra como eles andavam? Falei, lembro, Senhor. Lembra do erro que eles cometeram? Falei, lembro, Senhor. E qual foi a consequência? Falei, eles decaíram. E os detalhes? Eu comecei a entender o que Deus estava falando comigo. Porque quando eles caem, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Coser folhas para cobrir a... Eles cobrem a nudez e se... Como eles souberam que estava nu? Por causa da desobediência. Aí eles se cobrem, se vestem e se escondem. Aleluia. Porque uma das ações do pecado é nos gerar vergonha. Uma das ações do pecado é nos envergonhar. Ninguém sabe, mas você já não tem mais nem coragem de olhar na cara do pastor direito. O pastor sabe logo, irmão. Porque você chega para falar com o irmão, ele vem de cabeça baixa assim, falando baixo, com vergonha. Porque uma das características do pecado é nos despir. Porque um dia estivemos cobertos, mas o pecado nos despiu e nos deixou nu. E Paulo vai fazer alegoria a isso, porque o Paulo era o homem das alegorias, dizendo que por um homem o pecado veio ao mundo e por um a salvação e a vida eterna. E lá no princípio, o homem que não precisava cai e se esconde. E é necessário que Deus cubra-os com pele de animal. Perceba que Deus os cobre. O que consideramos o primeiro sacrifício, porque alguém teve que morrer para que aqueles fossem cobertos. E aí Deus os cobre, mas o que Deus cobre? O corpo? Material? Mas eles ainda precisavam de mais uma cobertura. Eles precisavam do quê? Do revestimento. Paulo está falando disso aqui. Porque, irmão, não adianta eu botar o terno, eu colocar a gravata, eu fazer a barba, eu pegar a Bíblia, eu passar um perfume, eu vim para o culto, eu estou vestido, mas eu preciso me revestir. Não adianta minha esposa botar a saia para baixo do joelho, fazer o coque, passar o perfume, botar a manga até o pulso e vir para cá, ela está vestida, mas ela precisa se revestir. Não adianta eu levar uma vida religiosa de só estar aqui frequentando os cultos como se eu já estivesse no ápice da minha santidade. Eu só estou vestido, eu preciso me revestir. Paulo está dizendo, a sua vida piedosa está bacana, mas é necessário um pouco mais. Você precisa se revestir. Você está cobrindo a carne, mas você precisa revestir o teu espírito. Uma vez me convidaram para pregar, irmãos. O povo arruma problema. Eu acho que o Espírito Santo mais ainda. Sobre os muros. Neemias, estou fazendo uma grande obra, de maneira que não posso parar. Eu fui, pastor, todo alegre. Fui orar, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Deus falou para mim, tu quer? Eu falei, quero. Deus me deu. Irmão, eu fui ler o contexto histórico, pastor, na época. Aí eu fui ver. A reconstituição começou com Zorobabel e Josué, restaurando primeiro a fé do povo. Depois de restaurar a fé, veio a restauração do templo com Esdras, não é isso? Depois da fé restaurada e o templo restaurado, Deus usa Neemias para restaurar hoje. Então a restauração começou de dentro para a palavra que Deus me deu. Tem gente querendo começar a restauração de fora para dentro. Falei, Jesus.
E aí a gente vai burlando os princípios, o passo a passo. Paulo está falando aqui, olha só, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu revesti-vos. Eu sei que vocês já estão vestidos por conta do sacrifício que foi feito para que a pele do animal ou o sangue do cordeiro vos purifique de todo o pecado. Mas é necessário para pleitear essa peleja que haja um revestimento. Tem algo mais. Lembra do Salomão? É porque ele não era alegórico como Davi. Quando ele diz em todo o tempo... Sejam alvos teus, está vestido. Mas nunca falte azeite, está revestido. Em todo o tempo sejam alvos teus, está com roupa. Mas nunca falte o azeite sobre a sua revestimento. Eu amo Davi, ou o salmista, quando diz: arma-me uma mesa na presença dos meus. Aí, se nós não conhecêssemos o texto, naturalmente falaríamos, ele quer se amostrar. Para mandar preparar uma mesa, alguma coisa ele quer mostrar para os outros, pastor. Quer apresentar o palácio novo que ele conquistou, uma carruagem nova, talvez um novo rei que ele subjugou, talvez uma quantidade de ouro imensa que ele tenha conquistado em algum lugar, de maneira nenhuma. Ele diz, arma uma mesa perante mim, na presença dos meus. Sabe por quê? Porque eles precisam ver que a minha cabeça tem óleo e o meu cálice transborda. Ele diz, unge a minha cabeça com óleo, até o meu cálice transborda. A única coisa que o inimigo precisa olhar para você e ver é que você não só está vestido, mas também está revestido da graça que há no Evangelho de Cristo. E aí, vamos chegar aqui. Paulo vai dizer, revesti-vos de quê? Ele vai dizer. Ele não só diz revesti-vos e é por sua conta. Ele vai explicar como você vai se revestir. E ele vai dizer, alegoricamente, revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firme contra as astutas ciladas porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a... Aleluia. Provavelmente essa é uma igreja que... Provavelmente não, com toda certeza. Essa é uma igreja que tem mestres aqui. E eles já falaram na escola dominical, no culto de doutrina, no culto de ensinamento, de que se tratava o cingir-se, ou de que forma se dava a questão do cingir. Aquela coisa de pegar a túnica, levantar, amarrar, travar no cinto e se preparar para qualquer atividade. Estar preparado, estar pronto, cingido. Mas de que forma você vai se preparar? Ele está dizendo, na verdade. Firma sua vida na verdade. Trabalhe com a verdade. Ande na verdade. Ministre na verdade. Aleluia. Obedeça com a verdade. Se atrase com a verdade, sem a mentira. Falte com a verdade. O dia que faltar, fale a verdade. Não minta. Ande na verdade. Suas justificativas sejam elas verdadeiras. Não use desculpas. Ande unicamente, exclusivamente na verdade. Paulo está falando sobre isso. Porque um desses pensadores aí vai dizer que quem fala a verdade não precisa se lembrar do que falou. Porque quem mente tem a preocupação de lembrar qual foi a mentira que inventou. Quem fala a verdade, não. É a verdade. Qualquer hora que você precisar acionar a verdade, ela vai estar lá. Porque foi o que aconteceu. E quem mente, irmão? Irmão, o camarada, para mentir, ele tem que ter uma criatividade fora de série. Dá trabalho, irmão. Mentir dá trabalho, irmão. E tem gente que gosta de inventar histórias, uma mais mirabolante que a outra,
Parece até história de pescador. Mas eu pesco, irmão, e pescador não é mentiroso não, tá? Se Pedro conta a pescaria que ele teve com Jesus, depois de um dia ruim, que a rede estava arrebentando e o barco ia a pique, ninguém acredita. A gente acredita porque está escrito. É ou não é? Se Pedro conta que ele estava devendo a César e pegou uma tilápia, e na boca da tilápia tinha moeda para pagar todas as contas, ninguém ia acreditar, mas é verdade porque estava escrito. Então Paulo está dizendo, anda na verdade. E ele fala assim, e veste a couraça da justiça. Os irmãos sabem que couraça era aquela parte da armadura de couro que ficava sobre o peitoral. Cobria o peito, o abdômen, chamava aquilo de couraça. E por que ele está falando a couraça da justiça? Porque, irmão, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Onde estiver o seu tesouro, vai estar o teu coração. E Paulo está falando que você precisa vestir sobre o seu peito, onde está o seu coração, um senso de justiça. Sabe por quê, irmão? Às vezes o seu sentimento corrompe a sua razão, sabia disso? Às vezes a sua emoção te impede de tomar uma decisão correta, porque você é levado pela Por isso Salomão vai falar que prefere ir a um velório do que a uma, por conta da reflexão. Dependendo do estado emocional que você tiver, você acaba com a sua vida. E Paulo está dizendo, haja com justiça. Haja com justiça. Mantenha a justiça no seu coração. Que o seu coração, que as suas sentenças sejam justas. Que as suas decisões sejam baseadas na verdade e na justiça. Que o seu coração não permeie vingança, raiva e nem ódio, mas sim, porque é bem-aventurado os que têm sede de... Eu estou correndo um pouquinho, porque eu quero chegar aqui rapidinho, que eu estava introduzindo e a hora voa. Aí ele continua dizendo assim, tomando sobre e calçado os pés, a preparação do evangelho da... Ele não fala só evangelho, ele fala da paz, tá, irmão? E por que os pés? Porque é a forma que você vai caminhar. Tu vai caminhar como? No evangelho, irmão. De que forma você vai caminhar? No evangelho. Mas como? Em paz, irmão. Em paz. Tem uma coisa que eu gosto muito, que a gente menospreza um texto muito lindo, porém poderoso, que a Bíblia diz assim, ó, segui a santidade, a paz com todos e... Eu queria inverter para deixar a paz depois, mas fica meio ruim quando a gente inverte, né? Seguir a paz e a santificação, pois sem a qual... Tem gente achando que só precisa ser santo. Só que nessa de ser santo, eu me torno grosso, mal educado, eu me torno único, sabe? Singular. Eu não falo com ninguém, eu não cumprimento o bêbado, eu não olho para o menino da rua, porque eu acredito que isso é ser santo, é ser separado. Aí eu me torno um fariseu. Que diga-se de passagem, parece até brincadeira, mas significava separado. Eu me torno um fariseu. Pensando ser santo, mas não tenho paz com meus irmãos. Quer ser santo? Tenha comunhão. Quer ser santo? Tenha comunhão com o teu irmão. Senta do lado dele, senta do lado dela. Quer ser santo? Siga a paz com teu irmão. Pois não é só a santidade, não, é a paz também. Seguir a paz com todos e a santificação. Pois sem a qual, não é só ser santo, tem que estar em paz, irmão. E não é a paz que o mundo dá, não. E aí ele não para. E ele fala que é para calçar os pés, ou seja, a sua caminhada tem que ser no evangelho e de paz. Aí ele diz assim, tomando sobretudo, eu vou até fechar, que senão eu falo demais. Tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Olha só que interessante. Tem gente que acha, ou acredita, que quando o inimigo ataca ele, de alguma maneira ele tem que atacar. Já viu isso aí?
O inimigo agora vai rachar o bico no chão. Já viu essas histórias? Irmão, isso é, irmão. É engraçado. Tu vai botar ele agora debaixo do teu pé. Irmão, eu só conheço um que subjugou principados e potestade. E ele está à destra de Deus agora, assentado num alto e sublime trono. E mais ninguém tem autoridade para subjugar a serpente debaixo dos pés que não seja, se ele disser amém. Fora isso, foge dessa conversa. Foge, irmão. Não, porque agora a gente vai colocar o inimigo na parede. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe como é que você vai apagar os dardos inflamados do maligno? Com o escudo da fé. Você sabia que a única forma de se proteger, e agora eu volto àquilo que eu estava falando no início, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, é estando revestido, sobretudo, protegido na sua fé? Lembra de Mateus 4, da tentação de Jesus no deserto? Uma das principais tentativas do diabo foi tentar corromper o entendimento de Cristo. Veja que ele vem, não está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito? Lança-te daqui. Perceba. Irmãos, ele sabe, eu estou casado há 20 anos, é pouco, tem gente aqui há 50, 30, 40. Ele sabe, irmão, o diabo sabe. Se ele colocar uma engraçadinha ali na minha frente, eu vou falar de Jesus para ela. Vou colocar a mão na cabeça dela e falar, está repreendido, meu filho, em nome de Jesus, vem cá aceitar Jesus. Porque Deus já me deu uma vida maravilhosa para me estragar. Ele sabe que ele não vai de maneira nenhuma pegar nenhum dos senhores com essa pegadinha. Então ele vai tentar de alguma maneira corromper o seu, o meu, o nosso entendimento com essas histórias que eles estão inventando por aí hoje, deturpando a sua doutrina, inventando um engano, um engodo, desmerecendo a oração, o poder da palavra. Hoje está levantando uma gama de profissionais de púlpito, irmão, que não prega mais contra o pecado, não prega mais contra o erro, não fala mais da vida sacra, separada, consagrada, da vida devocional. Eles dizem que o mundo é maravilhoso para você ficar preso dentro da igreja. Eles não querem passar 2 horas com Cristo e querem passar a eternidade com Deus, não tem como. Irmãos, quando Paulo fala de revestir por conta dessa guerra, ele está falando desta astuta maneira do inimigo de atuar, que é cegar o entendimento a muitos. Porque o príncipe deste século tem feito o quê? Cegado o entendimento de muitos. Mas nós não nos conformamos com este mundo, mas transformamos ele pela renovação do nosso entendimento. Pautado e fundamentado na poderosa palavra de Deus, aleluia, agarrados e firmados na nossa fé, porque ela não traz confusão. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus fala aqui sem fé, irmãos, é impossível e é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é poderoso. Olha só como esse versículo nos explica muita coisa. É necessário que aquele que se aproxima dele creia. Porque tem gente desesperada se aproximando sem crer. Acredite, irmão, tem gente que vem para cá simplesmente por ética e moral. Por ter no seu senso racional, por ter o entendimento na sua razão que o mundo está perdido e o caminho do evangelho é o melhor para a família. E ele vem simplesmente, moralmente, acreditando que aqui é um lugar de moral, de respeito, de família, e ele quer manter e criar os seus filhos e manter a sua família nesse ambiente. Mas às vezes ele já nem está crendo mais que Jesus vai voltar. E eu vim aqui nessa noite, debaixo da graça de Deus, para dizer a você que Jesus quer reavivar a tua fé.
Jesus quer renovar a sua caminhada. Jesus quer te revestir nesta noite. Quer te dar graça, te fazer voltar a crer que o teu milagre vai acontecer. Tem gente que está caminhando, está fazendo campanha, está pensando dessa forma assim, pastor. Não. Eu sei que uma hora Deus vai entrar com providência, está na mão de Deus, mas eu vou continuar caminhando, mas a esperança já não existe mais, a fé já não está mais de que Deus há de fazer, ela já não crê mais de que Deus tem capacidade ou condição de mudar a vida do filho, a vida do esposo, a situação do pai, a situação da mãe, a situação do irmão, a situação da irmã, porque ele já foi corrompido ou de alguma maneira foi bombardeado por tantas informações desanimadoras que ele já não tem mais a fé. Eu lembro que eu fui convidado para pregar, se eu já falei isso aqui, vou falar de novo, sobre Efésios 6:10. A gente prega, então é sempre convidado, esses são os temas muito corriqueiros. Efésios 6:10, 2 Crônicas 7:14, 7 mergulhos de Naamã, os temas que os irmãos estão sempre... E para mim ficou calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu já vou terminar, tá, irmão? É 7h40. Pouco o pastor Moisés puxa meu paletó. Brincadeira, o pastor Moisés não faz isso, não. E eu fui falar sobre preparação do Evangelho da Paz. E quando cheguei lá, Deus me deu uma mensagem muito linda, ou eu escrevi uma mensagem muito bonita, em oração. Chegou lá, Jeová mudou o negócio todo. Falou, tu vai pregar Marcos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Falei, Jesus... E a ética que eu aprendi. Eu sou assembleano, mas os irmãos falam que eu sou um batista missionário dentro da Assembleia. Os 2 bacharéis que eu fiz foi na Igreja Batista, irmão. Eu gosto da Igreja Batista, me simpatizo com a Igreja Batista, mas sou assembleano. Entende tu esse mistério? Eu amo. Enfim. E aí... eu falei, Jesus, mas e a ética? Ele falou, meu filho, a obra é minha. Eu falei, Senhor, o pastor me deu um tema, está tudo bonitinho. Como é que eu vou fazer isso? Ele, vai não? Eu falei, vou não. Aí tentei pregar, calçado os pés da preparação do Evangelho da Paz. Irmão, não saiu lé com cré. Travou, eu gaguejava, eu falo demais. Eu gaguejava e suava, feito um cuscuz. Aí parei, 15 minutos de lé com cré. Falei, irmãos, os irmãos creem que Deus ainda faz? Amém. Meio assim, né? Diácono ainda na época. Fui lá a convite de um pastor da Igreja Batista. Falei, Deus está mandando eu pregar Marcos 16. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão. Os que creem, meu nome, expulsaram o demônio, falam nova língua, pegaram de repente, não falavam dano algum, porão os enfermos, curarão, e esses sinais foram confirmados pelos milagres, aquela coisa toda que você já conhece. Falei, eu vou pregar isso. Aí os pastores assim, uma pastora um olhou para o outro, falou, esse obreirinho está doido. Diácono, né, irmão? E preguei o que Jesus estava falando. Preguei Marcos. Aí Deus falou para mim assim, minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Todos os milagres que Deus fez, graças a Deus, sempre tinha testemunhas. Jesus é bom, irmão. Ele é maravilhoso e Ele ainda faz. Se você crê, Ele ainda faz. Você crê? Aí, preguei Marcos 16. Só que estendeu um pouquinho. Aí tinha uma irmã lá atrás chorando muito, porque eu estava falando sobre milagre. Eu chamei Jesus, falei, Jesus, aquela irmã lá chorando, é para fazer o apelo? Jesus falou, não é para fazer o apelo não, chama ela, que eu vou fazer um milagre na vida dela hoje. Falei, eita glória. Aí chamei a irmã na frente. Isso tem até gravado, que os irmãos gravaram lá no dia, tem gravado. Falei, minha irmãzinha aí atrás, vem aqui à frente. A irmã veio, chorando muito, aí o Espírito falou no meu ouvido assim, diz a ela, que eu estou curando ela hoje. E para ela ter certeza que eu estou curando ela, eu dou a ela hoje o que ela me pede. Aí falei para a irmã, quando eu acabei de falar, essa pastora que estava lá, irmã, é uma pastora famosa aí da mídia. Não vou citar o nome dela por ética, que ela ainda é viva. É uma pastora muito famosa. Ela levantou do púlpito, tomou o microfone da minha mão, pegou no meu ombro assim, dá licença, pastor. Falou, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Quem está falando é o diácono. Não é a certeza de que é Deus que esteja falando.
Onde eu botava a cara, irmão? Isso que às vezes eu não gosto muito, não. Aí, irmão, já estava suando. Eu fui assim... Lembra do desenho do Mickey com o Pateta ia ficando pequenininho assim? Foi eu. Fui ficando pequenininho, igual o desenho do Pateta. Aí o pastor que me convidou ficou sem graça. Correu no púlpito, me abraçou. Falou, irmão... Aí já virou aquela bagunça. Vamos orar pelo pregador. Me puxou, me botou na frente, me botou no joelho, botaram a mão na minha cabeça, fizeram uma bagunça comigo. Falei, Jesus, foi para isso que o Senhor me trouxe aqui. Misericórdia, Senhor. Não, Jesus. Eu não pedi. Aí comecei a brigar com Jesus, que não tinha nada a ver. Eu não pedi para vir, não pedi para fazer isso. Foi o Senhor que falou. Mas amém. Acabou o culto, fui embora, irmão. Triste. Igual o Chaves quando saía da vila, né? Todo mundo vai para Acapulco, só ele que não. Saí daquele jeito. Falei, meu Deus. Eu vou pregar mais não, esse negócio não é bom não. Não é não, irmão, os outros te convidam, ainda te humilha. Eu falei, vou mais não, irmão, quero pregar mais não, isso não vale nada não. Aí estou trabalhando, ajudando um irmão da congregação a colocar um rufo no telhado dele e uma calha. Era a época do Nextel. Tri, 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 tri. Tocou o Nextel. O pastor que tinha me convidado para ir lá, eu olhei assim e falei, tribulado, vai me botar no vento de novo. Falei, quero não. Mas vou atender. Pai do Senhor, pastor Gilmar. Pai do Senhor, meu filho, você está bem? Falei, estou. Como é que está? Queria te fazer um convite. Falei, pastor, estou trabalhando demais. Você tem certeza? Ele tem, o meu filho. Eu queria que você pregasse lá na igreja da fulana. Falei, não. De novo, não. Antes de eu responder, ele falou, mas tem um mistério. Eu falei, opa. Eu tinha passado um tempo, alguns meses. Falei, opa, tem alguma coisa aí. Falei, que mistério é esse, pastor? Linguagem de crente, né? Manto, mistério, essas coisas. Falei, que mistério é esse, pastor? Só vai ter culto se você pregar. Falei, eita, que negócio agora. Comecei a gostar, irmão. Falei, agora o negócio ficou interessante. Falei, agora o negócio ficou interessante. Já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Aí a gente... Crente vingador, né? Vingador do futuro. Deus deve ter pegado a pastora, vai me pedir perdão. Irmão, vai dizer que você nunca fez isso na escola. Quando derrubaram o teu lápis, você na tua imaginação já estava de voadora naquela menina. Fala a verdade, irmão. Quando o irmão passa por você assim, joga água na rua, tu a pé, ele de carro, tu fala, filho do cão. Às vezes é teu pastor e tu não sabe. Irmão, pode dizer que você nunca fez isso. Eu já pensei lá, eu falei, Deus me vingou. Porque a gente tem esse negócio. Parece até que a gente está, né, agorando, praguejando, irmão. Falei, fala aí, pastor, o que está acontecendo? Eu já fiquei de peitinho estufado. Ele falou, meu filho, lembra da irmã? Falei, lembro. 2 minutos, irmão, para me devolver o pastor. Falei, lembro. O que acontece é o seguinte, lembra daquela profecia que Jesus falou? Falei, lembro, pastor. Então, aquela irmã tinha problema. O útero era seco, o ovário esquece, e ela já tinha seus 40 e poucos anos e não podia ter filho. O sonho dela era ter um filho, mas com os problemas que tinha era impossível. Falei, está começando a gastar da história. Então, Deus curou o útero, curou o ovário e deu a ela um filho. E ela vai fazer o culto e ação de graça do menino. E só vai ter culto se o Senhor pregar. Eu falei, agora eu vou. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu prego. Irmão, a lágrima desceu na hora. Não que Deus tenha a obrigação de nos dar a justificativa por aquilo que Ele faz. Mas às vezes é satisfatório ver Deus fazer alguma coisa e acreditar que Ele é fiel. Ter a fé de que Ele ainda faz, que Ele é poderoso para fazer, para restaurar sua saúde, restaurar sua vida, restaurar casamento, restaurar sua caminhada, te colocar de pé uma vez mais para exercer um bom trabalho na obra do Senhor. Às vezes a gente sai triste, abatido, são tantas as lutas, irmãos, as dificuldades. Eu choro, irmão. A gente sente vontade de segurar alguma coisa ou parar algum tipo de trabalho que começou, mas Deus é poderoso e vai edificando a nossa fé e falando, continua, se reveste e permanece, se reveste. Deus está dizendo hoje, é hora de se revestir, porque eu quero fazer coisas na tua vida e você precisa estar revestido para poder suportar, irmão. Você acha que Deus poderia colocar qualquer um no lugar de Daniel na Babilônia, irmão?
Você acha que Deus poderia colocar qualquer um no Egito no lugar de José, irmãos? Ei, Deus está dizendo a você nessa noite, é necessário que você se revista, para que você alcance aquilo que eu tenho para você. Se revestir hoje aqui neste lugar, revesti-vos hoje, embora você esteja vestida, Deus está dizendo, é necessário que haja revestimento. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Vai acontecer coisas na nossa caminhada que vai nos entristecer, irmão, e nos fazer parar. Diga a Maria, mãe de Jesus, quando vai animadinha falar com ele que o vinho do casamento da amiga acabou e ele dá uma resposta daquela para ele. O que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Se é minha mãe e eu falo naquilo com ela, irmão, a mãe ia me pegar na hora. Se fosse mais ética, ia deixar para me pegar em casa. Como é que você fala assim com a tua mãe, rapaz? Claro que a cultura era outra, o momento era outro, completamente diferente, o lugar de fala da mulher naquela época era outro. Mas a resposta ainda assim foi grosseira. Ou dura. Maria falou, tem problema não. Tu pode não ter falado o que eu quis ouvir, mas sabe qual vai ser a minha postura? Fala para os servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Pode até não ter falado o que eu queria ouvir, mas eu vou continuar obedecendo. Faz o que ele manda, 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 faz o que ele manda. Você precisa estar revestido para continuar obedecendo, independente da resposta que você receba de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no inicinho da carta, ele diz assim, não envergonho do Evangelho, pois o tal é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, e também porque como está escrito, o justo viverá pela, ou como foi dito aos antigos, o justo viverá pela. Eu não sei se ele está fazendo referência a esse texto em específico, mas eu gosto dos profetas menores. E quando eu leio Abacuque, e eu vejo Abacuque naquela indagação sobre a situação dos caldeus, até quando clamarei? Até quando, papapá? Sabe, Abacuque indagando, contestando, buscando uma explicação. E aí Deus dá uma resposta para ele que nasce até uma das orações mais lindas, que é Abacuque 3,16, lembra? Ainda que a figueira não floresça, produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, a ovelha da malhada seja arrebatada para longe dos pastos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha, pois esse fará os meus pés como os da corça, me fará andar sobre as... Sabe qual foi a resposta que Deus deu a ele para ele orar isso? Abacuque 2,4. Ô meu filho, o justo vai viver da fé. Está reclamando aí, tu tem fé para passar por isso na minha presença? Você tem fé para sustentar, suportar e permanecer? O seu escudo está preparado para receber as flechas, os dardos, as lanças, porque tem gente achando que vai se proteger dando espadada ou lançando de volta. Não, irmão. Paulo está dizendo, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar os dardos inflamados do maligno. E Deus explica a Abacuque, é através da fé que você vai superar essa situação, essa injustiça, a afronta dos caldeus. Você tem fé para viver nessa situação, Abacuque, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ainda que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja vaca, e a ovelha da malhada seja arrebatada para longe de pasto. Todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor está dizendo nessa noite, revesti-vos. Outra vez o Senhor vos diz, revesti-vos para permanecer firmes quando chegar o dia da tua aprovação. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao pastor Moisés. Meus irmãos, glória seja dada a Jesus por esta boa palavra. A glória de Deus, mas a alegria é nossa, né? E